Olá, galera, vai chegando aí. Esse momento é tenso, momento de início de live. Vão chegando, vão sentando em um local confortável, pega a pipoca, que hoje tem um monte de informação bacana. A convidada de hoje é genial, sensacional. Não sei se vocês já conheciam. Eu tive com ela em São Paulo. Bianca Solero, genial. Vocês vão ter a oportunidade assim ímpar de ter um contato mais direto com uma pessoa que está no cenário aí nacional, falando de criatividade, parceira do Murilo Gun, que é um outro cara também genial que fala muito sobre criatividade. Bianca acabou de entrar, vou chamar ela para a gente começar logo essa live. Fala, Bianca. Um momentinho para ver se ela entra no vídeo aí. Questão de 3, 2, 1. Ah, Valendo. tá me ouvindo, tá? Olá, tô te ouvindo. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a câmera. Tô ajustando aqui meu tripé também. O meu também. Armei um Essa cenário casa tá me diferente aqui derrubando. hoje. Velho, que prazer gigante lhe receber aqui no Pai Vem Cá. Que massa. Igualmente, viu? Galera, deixa eu contar um pouquinho de como é que eu conheci a Bianca, né? Eu estava num evento da revista Pais e Filhos. O evento já tinha acabado. O evento normalmente é de um dia só. E aí, quando eu tô saindo, eu ouço uma voz: Otávio, pai, vem cá. Aí eu olhei, tomei um susto, porque a moça do palco, que tinha acabado de dar uma palestra, chamou meu nome e eu achava ali que eu estava passando despercebido de todo mundo. Para quem não me conhece tão bem, eu sou meio tímido, apesar de não parecer, porque a gente coloca a cara para bater aqui. Mas aí a Bianca me chamou, como assim? A Bianca Solero falou meu nome. E aí, A aí gente a gente tem muito conversou um isso, né, bocado. Otávio? Tem muito Eu acho isso, legal, é. assim, porque eu já conhecia o seu trabalho, a minha irmã que me apresentou, e eu gostava muito. E aí, eu acho que foi a Cris Guerra, né? Acho que você estava conversando com a Cris, eu acho. Eu acho que foi a Não Vera e a estava? Conelli. Foi a Vera, foi a Isso, Vera. foi a Vera, isso. E aí ela falou, é o Otávio do Pai Vem Cá. Eu falei, nossa, eu preciso ir lá falar com ele. Imagina, e eu do E a lado de cá, tristeza, tímido de pois não é, falar com você. pois é. Que Mas como massa a isso. gente, eu acho que esse é um ponto, assim, para a gente perpassar, ainda que não tenha tanta conexão com criatividade, mas tem a ver com educação de crianças, que é o tanto que a gente idolatra mesmo, né? Uma pessoa que está num palco, né? Que tem Sim, um foco verdade. de luz, ou que às vezes tem uma quantidade notória de seguidores no Instagram, e a gente acaba distanciando muito essa pessoa e a Verdade. considerando inatingível. Pois é, aconteceu isso com a Vera também. Pois é. Pode contar. E aí? A Vera, não, eu te atrapalhei, desculpa. Não, fica Pode à vontade. terminar. A Vera, o que é que aconteceu com a Vera e a Conelli? Eu convidei ela, assim, achando que ela ia nem me responder ou dizer um não, mas eu te convidei. E ela disse, posso, que dia? Aí eu falei, meu Deus, ela topou. Aí eu fui pegar minha agenda, ela disse, posso te ligar? Aí ela me ligou. Aí disse assim, olha, eu só queria uma coisa, me ensina a fazer live porque eu nunca fiz nenhuma live, você vai ser a primeira live. E eu achei assim de uma humildade sensacional. Eu sempre conto essa história porque me marcou bastante. Isso é muito legal mesmo. Eu também tive a oportunidade já de, com algumas pessoas, ser a pessoa que inicia a outra nas lives. Uma delas foi com o Chaps Melo, que é o cara do Mundo Bita. O cara que Uhum, ele criou o Mundo Bita. A primeira live que ele fez na vida foi comigo. Então, se um que dia perguntarem para sensacional. ele, meu nome estará na boca dele. Que massa, muito bom isso aí. Mas é muito legal isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito isso. Assim, uma vez eu fui palestrar num seminário de educação infantil aqui em São Paulo, foi ano passado também, onde a Roseli Saião estava, né? A Roseli Saião, que é uma A Band. figura assim, de muitos anos aí falando sobre educação e tal. E ela então foi palestrar e tinha um almoço dos palestrantes. E simplesmente ela sentou numa mesa e ninguém mais sentou perto dela. Tava ela e a filha dela. E ninguém mais sentou perto Assustados, né? dela.
É porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem um receio de tipo, que a gente vai incomodar, a gente fica pensando que às vezes a pessoa tá cansada e que a gente vai dar um de tiete chato. E eu falei, não, eu vou sentar e vou trocar umas ideias com ela. E aí, em um outro momento, eu fiquei pensando que por que que a pessoa, pelo fato dela ganhar nessa importância, como é o caso da Roseli, que é uma figura de muita importância para a formação de opinião, né, para a educação e tudo mais, é, por que que a gente distancia tanto dela, né? Assim, Verdade. às vezes isso acontece com a gente que está num lugar tão menor, mas que por algumas transversais as pessoas também nos colocam Se nesse, afastam também. É. exatamente, Outro nesse dia me ligou palco. uma estagiária do Ministério Público aqui da Bahia, que ela está com um projeto muito bonito, me convidou para participar e eu na hora, assim, eu não gosto de conversar coisas importantes pelo WhatsApp, coisas que eu tenho que resolver, detalhes, né, pelo WhatsApp. Aí eu falei, posso lhe ligar e aí eu notei assim um certo desconforto dela, porque como assim, né? Ele vai me ligar e tal. Mas enfim, de certa forma também é bom o Instagram para a gente debater isso, porque a gente se aproxima mais, diminui essa Uhum. distância. Mas vamos começar de fato a live com você se apresentando, com o desafio que outro dia lhe propuseram, eu achei bacana, eu vi um vídeo seu, dizer assim, ó, se apresenta sem dizer sua profissão. Se apresenta aí, então, Bianca Solero. Você sabe que quem me fez essa pergunta pela primeira vez foi o Murilo Gun, né? E Exato. a gente foi parceiro, na verdade, por 4 anos. Ano passado, em janeiro desse ano, a gente descontinuou o Cri Cri Cri. Então, a princípio, continuamos amigos, mas não estamos mais com um trabalho em comum. Mas Mas o ele é um Cri cara que Cri eu Cri admiro continua, muito. né? Não, Ah, foi não. Pô, pausado. Os eu fiz o alunos que já curso. existiam, eles estão continuando na plataforma, né? A gente vai. Não é tirado deles, mas a gente Sim. parou temporariamente de vender. Eu sou É, um deles, inclusive. Ah, que bom. É, um dos alunos, E é. aí, eu fico pensando, tinha uma frase assim pronta, né? Uma frase bem pronta para responder essa pergunta, que é de uma música de Milton Nascimento com um cara que se chama Danny Black, que é Eu sou filha do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Ó, chique. Mas você jogou Mas eu duro. acho que é muito isso, assim, a gente é um mistério, né? Assim, falar que hoje eu exerço a profissão de psicóloga, arte terapeuta, educadora, é uma coisa muito temporal. Sou E mãe limita, né? de 2 crianças, sou esposa, sou filha e sou uma mulher, assim, em constante movimento. Não quero parar nunca. Que massa. Acho que é isso, mas eu gosto dessa frase da música, que inclusive está no meu livro, Eu vi. porque é isso, só o tempo dirá quem a gente é, né? Com o passar do Uhum. tempo, a gente vai se transformando, e na verdade eu acho que a gente precisa se permitir ser transformada pelas coisas que a vida nos apresenta. Inclusive, isso é o que vai estar no post meu de hoje. Eu acho que esse é um grande desafio, porque quando a gente vira adulto, e eu noto isso principalmente nos homens, é uma coisa assim fechada, de que já sabe tudo. Os homens, em geral, não é um público que busca conhecimento. O meu público aqui de homens é 90, não, é 80 não, 72, 28. É, acontece, 72, 28. 72% de mulheres e 28% de homens. E o nome do Instagram é Pai Vem Cá. Ou seja, era para ter um público de homens que buscam ideias, ainda que fosse um número menor, que ao invés de 25 mil seguidores tivessem três, mas que fossem homens, né? Mas não, o meu público hoje é feminino, são mulheres que às vezes levam o conhecimento para os homens, marcam os homens lá, mas em geral os homens, né, as pessoas se travam na própria vaidade de achar que sabem tudo e que já estão prontos, né? Com Isso tem certeza. muito a ver com a criatividade, né? No meu são 83 e 17. Não, mentira.
é 13% de homens e 87% de mulheres, mas acho que também porque eu não tenho um nome masculino Também. no meu perfil, né? Mas é interessante, eu vou fazer um link a respeito disso que você está falando com o tema da nossa live, né? Que é o que os pais podem fazer para manter a criatividade nutrida nos filhos. É que a criatividade, ela tá nesse lugar, acho que um pouco do mistério para combinar com a fala minha inicial, né? Mas muito dessa não certeza, desse não saber, desse erro, porque toda ideia criativa pressupõe um erro. Por quê? Porque se ela é criativa, ninguém nunca testou ela antes. Então a chance de existir um erro é muito grande. Porque se alguém já tivesse testado ela antes, e aí, portanto, a gente não teria mais chances de não cometer nenhum erro com ela, ela não seria criativa. E aí, por uma questão dessas características, ela acaba sendo uma característica feminina, né? Que está mais presente nas mulheres. Não é que ela está mais presente nas mulheres, não é isso. Ela está presente igualmente em mulheres e em homens, mas as mulheres que estão abertas, né? Que por ter características desse sensível, desse lugar mais emocional e desse lugar mais de permissão para a frustração e para o erro, Disposição. disposição, exatamente. Podem ter uma manifestação criativa, e os homens precisam, então, especialmente desenvolver sua sensibilidade, sua intuição, para colocarem a sua criatividade em ação. E é por isso que eu digo que o que os pais mais têm que fazer com as crianças é, de fato, olhar para elas como gente, como humanas, né, como pessoas que vão errar, como ajudá-las a entrar em contato com as suas emoções, com o lugar do sensível. Isso é o que mais vai nutrir nelas na criatividade. Então, assim, o Murilo, que é uma das pessoas, homens, que eu conheci, assim, que é muito criativo, ele é um cara extremamente intuitivo, né? Ele é um homem, mas que ele tem, assim, essa habilidade da intuição, né? Essa sensibilidade, essa percepção muito grande. Então, a investigação, não é uma coisa né? do gênero, é só para trazer esse olhar da Sim. disponibilidade do erro mesmo. Na verdade, a questão do gênero é mais de consequência é mais de causa do que de consequência. Assim, o homem tá num lugar que limita ele de ser mais criativo e por isso ele não é tão criativo. Por isso que para ele dá mais trabalho ser criativo, né? E em tudo, na escolha da cor da roupa, né? Você olha, exato. Você olha um guarda-roupa de um homem, as cores são muito, muito padronizadas em azul e branco, e as mulheres estão lá criando e querendo um cinto diferente, e querendo combinar tal peça com a outra peça da estação passada. Isso eu acho que é um cenário e um movimento, né, que vai gerando criatividade mesmo, né? Agora, quando a gente fala criatividade, você define como isso? O que é criatividade para você? Criatividade, assim, muitas pessoas já tentaram definir, ninguém chega numa definição assim. Exatamente, que não será revista, mas todos concordam que ela é uma habilidade cognitiva / socioemocional, né? Ou seja, ela passa pelo cérebro, mas ela também está muito conectada com as nossas emoções. E todos os estudiosos, não existe nenhum que diga que existem seres humanos que não nascem criativos. É bem verdade que ainda não houve uma pesquisa comprovando a respeito de crianças que têm alguma deficiência cerebral, neurológica, e fazendo alguma correlação disso com a criatividade. Existem várias correlações a respeito de inteligência, mas o que se sabe é que ela então, a definição seria, é uma habilidade inata do ser humano e um dos principais, se não o único diferenciais entre nós e os animais irracionais. Então o sujeito nasce predisposto, né? Exatamente.
exatamente. Ele nasce Ele nasce predisposto a um predisposto. agente criativo. Exatamente. É, Por quê, né? Porque a gente. Primeiro que a gente nasce curioso. A gente chega no mundo e a gente quer. A gente chega maravilhado, né? Nossa, que demais, que maravilhoso. E aí a gente quer receber todos esses inputs. A gente chega com a nossa coragem extrema. A gente não conhece risco, a gente não conhece medo, então a gente chega no mundo muito corajoso. A gente chega com essa capacidade de imaginar novos usos para um mesmo objeto, é o caso famoso da pequena sereia que usa o garfo para pentear o cabelo. As crianças estão cansadas de fazer coisas parecidas porque uhum. elas ainda não foram encaixotadas em que o garfo serve para comer. Elas chegam no mundo livres para dar qualquer significado para o garfo. E todas essas habilidades, curiosidade, imaginação, coragem, são o que compõem o agir criativo. Por isso, então, todo mundo nasce predisposto a fazer algo criativo. É, aquele autor do Pequeno Príncipe, que eu esqueci o nome dele, ele tem uma passagem muito bonita, né, num dos livros dele, que ele fala, eu até citei outro dia isso, ele diz, olha, ele conta uma cena de um país da África muito pobre, onde ele encontra uma criança, e aí ele começa a lamentar, não pela criança em si, mas, ou seja, pode ter um Mozart ali, e talvez ele não Uhum, dure, né, talvez ele não siga, talvez matem ele, né, e quantos uhum. Mozarts existem dentro de nós, né, que foram mortos, né, que foram esganados ali pela nossa fúria de encaixotar as crianças no nosso conceito. Agora os nãos, não aquilo, não isso, não isso, é um inimigo da criatividade ou ele coordena a criatividade? Como é que você enxerga os nãos? Eu costumo dizer, os não são limites. E eu costumo dizer que tudo na vida tem limite, até o próprio limite. Então, os nãos, eles podem ser excelentes direcionadores da energia criativa, né, as limitações, mas em excesso, elas vão com certeza matar essa energia criativa. Né? Então, uma criança que é estritamente. E aí todo mundo fala que uma criança que é podada, eu não gosto de usar essa palavra, porque eu acredito que a poda, ela é o limite que nutre, né? Quando a gente tem uma plantinha e a gente poda, a gente tá dando para ela um limite, mas para ela crescer ainda mais. E quando a gente Sim, corta, é que a gente mata. Então, eu gosto de dizer que as crianças que estão muito cortadas, aí chega uma hora que elas não têm mais de onde mesmo sair, ou que vão ter que fazer trabalhos muito profundos na vida adulta para resgatar resgatado. essa energia criativa. E aí é o que eu digo que a gente tem que ter habilidade para equilibrar limite com liberdade criativa. Então, a criança ela precisa saber nem tudo é possível, que não são todas as vontades dela que a gente vai conseguir realizar, e ao mesmo tempo ela precisa saber que algumas coisas podem, né? Que tem um espaço onde ela pode fazer a coisa do jeito que ela quer, que na maioria das vezes o que a gente mais vê são famílias que ou estão no extremo do limite ou estão no extremo da liberdade criativa. Né? Ou são Entendi. altamente castradoras ou são altamente permissivas. E os dois fazem mal para a São criatividade. ruins, né? Outro dia aconteceu, na verdade todos os dias acontecem testes aqui em casa, mas outro dia aconteceu uma coisa interessante. Eu estava com um monte de gravata que eu não usava há muito tempo e eu estou tentando me desfazer de quase tudo que eu não uso há muito tempo. E aí eu juntei as gravatas, coloquei num porta-gravata antigo, um que dava uma volta assim, e aí eu disse a Maria, ó, Flor, eu vou doar. Na hora que eu disse isso, eu estava querendo dar um exemplo a ela de doação, de benevolência, de desprendimento. Ela disse, pai, vamos vender. Aí a minha vontade foi de dizer a ela, não, não seja tão capitalista e tal. Mas eu automaticamente houve um choque entre dizer um não e ensinar ela a doar, ou de, ao contrário, estimular a criatividade dela, porque ela tinha tido uma ideia, de certa forma, brilhante. Aí eu Sim. falei, vamos vender. E vamos fazer como? Ela, a gente pode vender aqui na porta de casa. Eu falei, pronto, vamos vender na porta de casa a R$ 5 cada gravata. Aí ela topou, a gente foi para a porta daqui de casa e vendemos. Aí foram passando pessoas que a gente não conhecia, a gente foi chamando, vendemos 10 gravatas. Algumas não foram pagas no valor de R$ 5. Eu
Eu vendi lá Aham, R$ 1, R$ 3, só para, né, só para sim, fazer um lúdico. E sim, eu me vejo muitas vezes, às vezes até com a minha pressa, dizendo nãos. Então, assim, e não, e são coisas muito bobas, assim, Maria outro dia queria fazer uma comidinha com a bolinha, bolinho de feijão. Aí ela sim, disse, papai, posso fazer um bolinho de feijão? Eu falei, não, 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 pai, bora, bora, a gente está atrasado. Mas não tinha por que negar aquilo, entendeu? sim, E eu acho que isso sim, acontece muito na vida normal, no dia a dia de uma família. sim. A gente, a gente veta coisas que são muito bobas e que poderiam levar a uma sensação de liberdade criativa, que isso seria fantástico para a criança, né? Com certeza. E aí eu acho que o que me faz mais, o que mais me ajuda a nível prático, né? E essa é uma dica que eu já tenho comprovação das pessoas que aplicam e que dizem também que ajuda muito, é a gente entender que a criança vai ter uma melhor aceitação de qualquer não que você diga para ela quando ela perceber que, para além desse não, existe um momento onde ela tem permissão de fazer aquilo que ela está querendo. Mesmo que não seja a mesma coisa. Então, não é porque agora eu não posso fazer o bolinho de feijão que vai ter um dia que eu vou fazer. Não, agora eu Certo, não posso fazer o bolinho de feijão. Mas daqui a pouco, meu pai vai deixar eu brincar na varanda, sabe? certo, Quando a certo. criança consegue ter essa Alternativas. percepção de tem coisa que eu não posso e tem coisa que eu posso, ela consegue muito mais respeitar os nãos. E é tanto que, assim, todos os diagnósticos de crianças que estão birrentas demais, é claro que tem a fase dos 2 aos 4 anos, que isso naturalmente é um pouco maior em todas as crianças, independente de quem elas são filhas e de como que funciona a casa delas. Mas quando existem birras que são insistentes, que demoram muito para passar e que todo dia tem, às vezes tem 3 por dia, e que são verdadeiros escândalos, 99% das vezes elas estão apresentando um desequilíbrio entre limite e liberdade criativa. Ou essa Sim, criança está tendo limite demais, ou essa criança está tendo limite de de menos. E aí é menos, por né? isso que quando aparece um que ela faz tanta, tanta birra, né? Então, Normalmente um também está exemplo vinculado com a disso. falta de conexão, né? Sim, também, também. Porque na maioria das vezes, uma mãe que coloca. Uma mãe, não, não vou ser injusta com as mães, né? Um educador, seja mãe ou pai ou professor, que não está conectado com a criança, ele perde essa noção, assim, porque a conexão, ela é a empatia. Então, assim, gente, hoje eu acho que eu já falei não demais para minha filha, né? Que horas que eu vou falar um sim? Sabe? Aí quando você pensa assim, você abre um espaço para fazer um sim que ela gosta, essa criança ela se sente nutrida de autenticidade, eu digo mesmo. Tipo, agora eu posso. Uma coisa muito engraçada é que hoje no almoço eu estava conversando com a minha outra irmã, que falava assim, Bianca, você tem muita paciência. A gente estava indo buscar as crianças na escola de carro. Me E aí, falam todo sempre. dia que chega em casa, eu até escrevi isso na minha coluna outro dia na Pais e Filhos, num texto que se chama Onde Mora a Alegria. O exemplo era que ela falava, Bianca, todo dia você chega da escola, aí fechou, quando fecha o portão da garagem, eu já tiro o cinto das crianças da cadeirinha, eles vêm todos para frente e a gente vai junto dirigindo até a vaga da garagem. Ou seja, estamos dentro da garagem do prédio, né? E eu permito Seguros. que eles façam isso. Por quê? Seguros, exatamente. Por quê? Eles querem andar sem cinto, eles querem ter essa experiência. Como é que é andar sem cinto? Como é que é fingir que eu estou dirigindo? Como é que é eu ser mamãe e papai que dirigem? Né? E não, não pode na rua. Não pode de jeito nenhum. É muito perigoso. É uma lei de trânsito, é uma lei social. Não pode. Mas pode dentro da garagem, num lugar minimamente protegido? Pode. E aí, Uhum. quando eu faço isso, eles aceitam o cinto na cadeirinha na hora que precisa, Sim, sim, sem ficar sim. dando direito, Sim, lógico. entendeu? Agora, vai ter vezes que nem isso vai ser possível, mas quando isso é possível, a gente precisa permitir, porque aí a É, gente nutre a vontade da criança de respeitar.
eu noto também, tem alguns pais que lá no Pai Vem Cá, aqui no Pai Vem Cá, entram me perguntando dicas de disciplina. Mas quando você vai parar para ver direitinho a demanda, não é falta de disciplina, é falta de conexão. Porque, assim, no caso dos pais homens, eles acordam, alguns, né? Acordam cedo, não veem o filho, trabalham o dia todo, voltam para casa, estão no celular, vão responder e-mail, tem ainda o restinho do trabalho para fazer. Quando dá 8 horas, ele olha para o menino e diz assim: vambora, desligar a televisão. Aí o menino não quer desligar a televisão porque a televisão é o que tem de mais legal no dia do menino. Aí o pai diz: tá me desobedecendo, pô. Eu falei 3 vezes com você, você não desligou. E essa criança ainda apanha algumas vezes desse pai que não entendeu o grande lance da conexão. Porque se ele se conectasse de alguma forma, minimamente, durante o dia, a ordem que tanto ele quer que seja dita seria uma coisa muito mais prática, muito mais fácil, né? Mas é um desafio que eu acho que precisa desconstruir muita coisa antes disso resolver. E uma coisa que eu noto muito dentro do universo da criação dos filhos, e isso está muito forte nas escolas, eu noto isso nas conversas entre pais dentro das escolas, que é o seguinte: é o desacordo entre o que você quer e o que você faz. Então você quer que seu filho tenha um destaque profissional daqui a alguns anos, mas você coloca ele dentro da caixa para ele ser igual a todas as crianças bilíngue que fazem futsal, que fazem balé e que vão se formar na mesma faculdade de medicina, que aqui para nós não tem nada de criativo aí. E aí você também quer muita criatividade, muita mesmo, mas a criança diz: mamãe, eu quero ir com uma meia diferente da outra. Aí você diz: não, não vai, porque isso é maluquice. Então, assim, os pais querem muito que as crianças sejam criativas, querem muito mesmo, mas elas não dão um ambiente de liberdade mental para que isso aconteça. Exatamente. E é muito isso, assim. Ontem eu fui numa palestra no Fórum da Paz, que acontece todo mês aqui em São Paulo. E aí eles reúnem alguns filósofos muito interessantes, e o cara estava ontem falando sobre transhumanismo. E Sobre o aí quê? Não ele ouvi, não ouvi. transhumanismo, um Transhumanismo. conceito novo aí. E, quer dizer, nem é novo, é velho para danar, mas agora que ele está ganhando uma certa, né, visibilidade, mas Sim. onde ele falava que, assim, os animais, eles vivem em 2 mundos, o objetivo e o subjetivo. O objetivo é esse: estou com fome, estou com sono, existe uma resposta rápida, né, para dominar aquilo. E o subjetivo é esse, das emoções, de sentir saudade, sentir ciúmes, enfim. Aí o humano, ele tem o mesmo mundo objetivo, o mesmo mundo subjetivo, mas para além disso, ele tem um transmundo que fica aí no meio do caminho, que está relativo à nossa capacidade de criar, né? O que ele chamava de Sim. capacidade de ficcionar, mas o que alguns ele trouxe essa questão assim, acho que nem os filósofos mais antigos imaginariam que a capacidade criativa do homem ela chegaria num nível tal de criar coisas tão maravilhosas e fantásticas, às vezes nem tão maravilhosas, mas muito fantásticas, mas que tivessem usos tão banais ou destruidores. E aí ele deu até o exemplo da bomba atômica, né? A nossa habilidade de criar uma bomba atômica, imagina, é muita inteligência, é muita capacidade de criar, né? Uhum. E aí você utiliza para uma coisa horrorosa, né? Que é a destruição humana, que é a destruição de um lugar e assim vai. E a mesma coisa, ele citou um livro que eu esqueci agora o nome, falando dos homens, de um homem que inventou a invisibilidade, e em vez dele usar essa invisibilidade para fazer coisas maravilhosas, ele usou essa invisibilidade para vigiar o que a mulher dele fazia enquanto ela estava sem ele, né? E a Sim. internet, a tecnologia, para mim é um exemplo disso. É um negócio maravilhoso que está nas nossas mãos e que a E gente mal às vezes usa utilizado. de uma forma tão banal. E por que eu acho que isso tem a ver com isso que você trouxe? Por conta disso, assim, a gente está
com todos os argumentos e materiais que a gente precisa para criar o ser humano mais interessante e fantástico do mundo. E a gente só pensa dentro da caixa de que o cara precisa ser XY profissão para Sim. ele poder ter XY padrão de vida, sendo que é E repetir, comprovado, repetir, isso vai repetir, se repetir, repetindo, repetindo. sendo que já é comprovado que você é um recurso econômico muito mais potente quando você trabalha com a sua criatividade. Você trabalha com a sua criatividade muito mais facilmente, com menos esforço de ter que estudar uma técnica, de ter que estudar um processo criativo e de ter que fazer um curso de criatividade, quando você trabalha com o seu propósito. E o seu propósito você só consegue achar se você teve uma infância minimamente respeitada na sua autenticidade, porque o seu Certo. propósito ele vem daquilo que você tem de diferente de todo mundo. Só dá uma Nossa, pausa falei aí muito. rápida. Não, eu que falo muito e ainda atrapalho os outros, eu tenho que me educar nisso ainda. Deixa eu lhe dizer, aqui só voltar um pouquinho a Mãos Criativas Brasil. Disse, adorei a ideia das gravatas e o dinheiro foi usado para algo criativo. O dinheiro eu dei para Flor e, se eu não me engano, ela comprou bala ou comprou alguma coisinha para ela, não me lembro bem. Pete Aragão, amigo Quantos anos ela meu, tem? ela tem 6 anos e meio. Pete, amigo meu, Ótimo. deu um alô aqui, muita gente acenando e tal, e Vevel Menezes, que é uma amiga, colocou, é psicóloga também, precisamos desenvolver a capacidade de criar, com certeza. Agora, a gente se falou ontem, e você disse que tem uma mega novidade aí, que é um elemento, é uma notícia nova de que o elemento criatividade vai ser utilizado como... explica melhor, explica você aí, que segundo você é uma excelente notícia e muda tudo, né? Exato. Na verdade, amanhã vai ter aqui em São Paulo o seminário de criatividade e pensamento crítico na escola. E já existe, se eu não me engano, desde o ano 2000, acho que é desde o ano 2000, o PISA, que é um exame nacional de avaliação. Então, são escolhidos, né, jovens, alunos de vários países que fazem a mesma prova a respeito de leitura, matemática e ciências. E leitura porque, como falamos muitas línguas, o que é avaliado é a capacidade de ler e de interpretar, e não regra gramatical e tudo mais, porque aí seria, tipo, impossível. Mas, agora, esse exame ele ocorre a cada 3 anos e ele ranqueia, né? Quem é a melhor educação do país, do mundo, quem é a pior e tudo mais. A Estônia esteve no último ranking em terceiro lugar mundial e primeiro da Europa, e eu estou citando isso só porque ano passado eu visitei a Estônia por causa disso, né? Por causa dessa notoriedade que ela ganhou. Por muito tempo foi a Finlândia. Mas o que é interessante é que agora eles resolveram, estão aí trabalhando com a possibilidade de avaliar a criatividade. Então, vai avaliar leitura, matemática, ciências e querem também avaliar a criatividade. Sim. E o que diz o diretor, que é o Andreas, o sobrenome dele é difícil de falar, que é diretor da OCDE, que é a Organização de... Não é crescimento, gente. É Desenvolvimento? desenvolvimento. É Ah, também organização, eu esqueci. esqueci que é o quê. Mas Mas o enfim, DEIO é desenvolvimento econômico. sim, Ele é diretor de lá e ele fala, né, que a criatividade ela não é só. Porque por que se avalia a educação? Porque a educação ela está intimamente conectada com o desenvolvimento econômico do país. E o desenvolvimento econômico do país, não só por uma ótica capitalista, mas por uma ótica, acima de tudo, de sustentabilidade, né? De se manter é, em pé, vamos dizer assim. sustentável, né? E aí, é o que ele Viável. diz, que a criatividade não é só esse valor socioemocional, esse valor humano, mas é também um valor econômico, que é de Sim. onde vem aquilo tudo que eu falei. Pessoas mais criativas são produtos, são ativos, né, econômicos muito mais interessantes. Tanto Aham. que, se eu não. Ai, meu Deus, eu também não sei as datas, mas há muito tempo, eu acho que foi. Não lembro quando foi o primeiro fórum onde apareceu o termo economia criativa.
né? Eles começaram a, de fato, segmentar setores da economia onde a criatividade estava mais em alta, porque eles entendiam que aqueles setores da economia poderiam ter uma força maior na sua sustentabilidade, assim. Sim. E o fato disso se tornar avaliável, né? Porque vamos pensar, por que que artes? Ninguém liga para arte, ninguém liga para educação física e ninguém liga para aula de música, porque não cobra no vestibular. Porque se Uhum. cobrasse, todo mundo ia ligar. O bom dessa Infelizmente. notícia que você traz é que as pessoas, os pais em geral, vão ter que abrir um pouco a cabeça e parar de escolher a escola porque a escola, sei lá, tem o melhor bilíngue da cidade, ou né, só com ou esse foco, porque a escola está bem situada. Não, vamos começar também a estimular e a nutrir a criatividade das crianças em casa, mas vamos também escolher escolas que deem esse complemento criativo dentro da sala de aula, né? E aí Exatamente. pode ser da robótica, mas pode ser também do brinquedo de papelão que estimule a criatividade, que dá no mesmo na prática, né? Perfeito, perfeito, perfeito. É Você fala isso. muito E disso de aí, nutrir, né? Nutrir, a diferença entre nutrir e estimular, e depois eu queria que sim. você desse uma explicação sobre isso aí. Então, o que eu digo é assim, estimular é uma palavra ok. Porém, assim como é muito engraçado, né? Quando você vai, às vezes, no dicionário, a palavra tá tudo certo, mas às vezes ela ganha uma conotação no senso comum que, 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 diz, que quebra algumas coisas. Então, essa palavra estimular, no senso comum, ela começou a ser entendida como um olhar muito negativo, que é como se a criança fosse incapaz e a gente precisasse sempre estar estimulando ela. Que nem apetite. Se você não tem apetite, você toma um remédio para estimular o seu apetite. Né? Certo. Parte desse pressuposto. E às vezes uma criança que está muito magra, ela vai tomar um remédio para estimular o apetite, mas o que eu gosto de pensar é que aquela criança foi negligenciada por um tempo, porque se tivessem conseguido, né, que ela olhasse para a comida com um olhar interessante, se tivessem ofertado as comidas necessárias para ela, se tivessem feito com que ela gostasse daquilo ali, ela não precisaria nunca ser estimulada, porque ela já estaria nutrida. E com a Hum, criatividade, eu penso que é a mesma coisa. Todas as crianças nascem assim, ó, prontas para a criatividade. E a gente só fica cortando, cortando, cortando. Se sim. a gente conseguir nutrir isso, então a minha filha tem curiosidade, deixa eu nutrir, deixa eu ajudar ela a descobrir isso, deixa eu permitir que ela descubra sozinha, né? A Sim, minha filha precisa de um limite, deixa eu nutrir essa necessidade dela, eu dou para ela aquilo que ela precisa, mas para isso eu preciso estar muito ligada e atenta, né? Eu não vou ter que um dia ficar estimulando ela, entendeu? E quando sim. eu falo assim, a criança tem uma fala demorada, a gente vai precisar estimular essa fala. Ok, dependendo se ela tem um problema, né, de desenvolvimento e tudo mais, a gente vai precisar estimular. Mas em tudo, basta a gente tirar um pouco da chupeta e tirar ela da televisão e falar com ela, que a gente está nutrindo ela. Isso não é Sim, estimular. A sim. gente está dando para ela aquilo que ela precisa. A Entendeu? nutrição, a nutrição, além de prevenir, ela alimenta no sentido de que ela fomenta a criatividade, né? O estímulo é como se fosse o remédio que já vem depois da doença, né? Que não, a coisa já está Exatamente, meio exatamente. atrofiada, né? Por exemplo, uma criança que vive num quarto super bagunçado, com muitos brinquedos, com uma parede toda pintada, ela está com uma sobrecarga de estímulo. A televisão é uma sobrecarga de estímulo, porque aquilo não está nutrindo a criança, aquilo está Sim, passando do que ela precisa. Então, no meu ponto de vista, o estimular aquilo é o excedente daquilo que ela precisa. Por isso que eu digo, ninguém precisa passar da quantidade certa. O que ela precisa é dessa quantidade. E aí, não sei se vai ficar fácil de entender, mas uma vez uma mãe de uma criança autista questionou falando, não, os autistas eles precisam sim ser estimulados. E aí o que eu quero dizer é, na verdade, eles não precisam ser estimulados. Você vai ter que dar a mais
do que a maioria das crianças que não são autistas, mas esse sim. a mais não é a mais para o autista, é o tanto que ele precisa. Ou a Então, mais, na ou conta de um dele, outro é o jeito, né? dinheiro. Ou a Exatamente. mais ou de um outro jeito, né? Para ficar ainda Exatamente. mais objetivo para o caso, né? Exatamente. É, Otávio, eu queria só fazer um comentário, que eu vi um sim, comentário de uma pessoa aqui mais cedo. Deixa eu ver, da fala aí. Melissa. Aquela Hum, hora que você estava falando sobre que o pai, desconexão, né? Que o pai trabalha o dia isso, inteiro e chega sim, em casa, não sei o quê. E ela falou que isso sim. não era desculpa porque ela também trabalha fora durante muito tempo e ainda assim ela consegue se conectar. Eu E aí eu concordo queria com só ela até. trazer um ponto que é assim. Eu acredito, né? Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso de propósito, sabe? E nem usa isso de desculpa. Existem várias coisas que acontecem a nível social, a nível cultural, que impedem essa conexão, né? E uma das coisas mais sérias que está mais diretamente na nossa mão chama-se autoconhecimento, né? A nossa experiência na nossa infância, dos nossos vínculos com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos cuidadores, elas agem silenciosamente para configurar como é que eu vou lidar com meu filho. Então, Uhum, ainda que uma questão cultural de impedir que a mãe consiga ficar mais tempo com a criança, porque licença maternidade são só 4 ou 6 meses, aí isso você não vai conseguir mexer tanto agora, né? Mas isso é um sim, impeditivo. sim. É, existem vários outros impeditivos, né? Às vezes os homens precisam trabalhar mais, porque se o homem faz o horário certinho e chega em casa, ele é visto como o capacho que obedece à esposa, né? E aí ele perde toda a credibilidade no trabalho. Isso tudo são questões Aham. culturais. Eu Mas, passei por mas isso, nisso, viu? algumas coisas a gente pode mexer, algumas coisas a gente não pode mexer. Mas onde a gente pode mexer é isso, assim. Muitas vezes, pais e mães têm dificuldade de se conectar com seus filhos por conta das experiências que eles vivenciaram, algumas que eles se lembram, outras que eles nem se lembram, e é por isso que eu sempre indico a gente ter autoconhecimento é o que mais ajuda a gente a estabelecer um vínculo autêntico e essencial com a nossa criança. Eu acho que tem muito fundamento o que você fala. Eu percebo também um pouco, fora a questão cultural, tem um pouco de fuga, que de repente é até cultural também, né? Eu senti E um essa pouco fuga, ela é disso. muito inconsciente. Ela é tipo assim, Muito, ela muito. pode ser consciente, mas ela é um mecanismo de defesa para aquilo que está no meu inconsciente, sabe como? Sim, Ela sim. não é uma escolha consciente do tipo, vou fugir porque eu tenho certeza que isso é o melhor para o meu filho. Sim, sim. Vou fugir porque eu não estou dando conta, porque para É. mim é melhor ficar até 11 horas no trabalho do que chegar em casa e ter que ficar escutando o menino chorando na minha orelha, entendeu? Ou algo que aconteceu comigo e eu só descobri em análise, né, dentro do autoconhecimento, que é a questão do cuidar de criança é coisa do feminino, do mulher. E eu não queria ser feminino porque isso me causava uma espécie de rejeição automática de meu pai comigo. Então eu fazia esse link de eu não quero ser misturado com o feminino para não sofrer rejeição do meu pai, então eu deixava tudo que é feminino para minha ex-mulher. Então eu cheguei a ter momentos de eu ter vergonha de estar com minha filha no meu braço, porque se eu tivesse com ela ninando ela, eu poderia ser olhado pelo outro como alguém menor, como alguém diferente do que eu gostaria de ser. Então assim, eu precisei virar essa chave. Voltou aí? Entrou uma ligação no Sim, tá meio. tudo. Eu precisei virar essa chave para poder me entender, entender onde eu poderia melhorar. A minha relação com Maria Flor e com minha filha, com minha ex-mulher e comigo mesmo hoje é muito melhor, muito mais ampla, porque eu me entendi melhor. Se eu não me entendesse melhor, eu certamente continuaria com os mesmos impasses, com os mesmos limites que eu mesmo, ou que a minha história
tinha me dado. Agora eu tenho uma pergunta para você que também tem a ver com isso. Você acha que a gente não estimula mais as crianças a serem criativas porque a gente não teve essa bagagem ou porque a gente tem medo de crianças criativas? Ou os dois? Acho que os dois. Os Acho que os dois. dois. As crianças criativas são altamente assustadoras, até porque elas vão te desafiar muito mais, e pai e mãe têm muito medo, né? A gente tem muito medo de colocar limite, porque a gente tem uma fragilidade emocional que diz pra gente inconscientemente que o limite fala que ela não me ama, né? Então eu tenho que ter muito cuidado com qual limite que eu vou falar pra minha filha, porque vai que ela para de me amar. E muitas vezes essa é uma crença inconsciente que impede pai e mãe de colocar limite. Então, a criança, ou que faz ela colocar demais, que é para não ter erro, entendeu? Então, a, as crianças criativas, elas são mais assustadoras por conta disso. Elas vão te questionar mais, elas vão conversar mais, elas vão suscitar que você saia muito mais da sua zona de desconforto. E num segundo momento, a gente também não aprendeu isso, né? A gente não aprendeu que certo e errado, em alguns, vamos dizer, 90% dos casos, é uma questão de perspectiva. São poucas verdades que são absolutíssimas, né? Assim, na maioria das vezes, a gente tem que questionar. Por exemplo, vou dar um exemplo ridículo. Em algumas culturas, arrotar depois do almoço é sinal de que você está satisfeito, que você gostou muito. Em outras, é uma falta de educação danada, né? Onde que isso entra na criatividade? Entender que uma mesma coisa, ela pode ser vista de formas diferentes. A questão do garfo, né? Sim, O garfo não é só para comer. Ele é só para comer dentro deste contexto, dentro dessa cultura. Mas num outro universo, ele pode ser diferente. E aí a gente encaixota, a gente diz para as crianças que só é certo de uma forma, né? Que só existe uma resposta certa, que eles. Aí olha onde que vai isso, Otávio. Nessa da gente não validar as expressões criativas, a gente acaba dizendo para a criança que ela só é amada, ou a gente faz com que ela entenda que ela só é amada e aceita se ela for assim. Se ela Do for jeito que a assim, gente sonhou. exatamente. Ou E seja, aí, as o que que nossas acontece? expectativas limitam a criatividade do outro. Exatamente. Total, total, né? Você E fala aí, muito disso no livro, né? sim. E é um ciclo vicioso, porque aí, o que que acontece? Essa criança, ela vai crescer frustrada nos seus desejos mais íntimos e autênticos. Quando o filho dela nascer, ela vai querer se realizar através do filho. Então, se ela Sim. não fez o curso de culinária que ela sempre sonhou, ela vai fazer de tudo para o menino fazer o curso de culinária. E assim, gente, isso tudo é um mecanismo bem delicado, que a gente precisa ter muita sensibilidade para perceber. Eu falo isso por mim. Eu tenho Uhum. convicção que eu queria ter dançado mais balé. A minha mãe me tirou do balé. Na época ela fala que eu não achei ruim, mas tudo bem, eu não me manifestei, mas dentro de mim eu achei ruim. E hoje eu acho a coisa mais linda quando a minha filha veste uma sapatilha. E por saber disso, eu tenho que ter um cuidado danado para falar assim, gente, eu preciso separar o que é meu e o que é da minha filha. Se ela quiser dançar, ok. Mas a gente é tão esperto que a gente sempre vai assim, nossa, mas olha aquela bailarina como ela é linda. Vamos assistir esse filme de bailarina? E aí a gente começa a colocar tudo isso na cabeça da criança. Meio que Conduzir, né? não é por maldade, sabe? Não é por maldade. É por isso que eu falo. O autoconhecimento. É um pouquinho de maldade, sim. Eu não acredito que seja, porque É uma eu acho que maldade, é uma maldade boa, mas é uma maldade. às vezes é, né? Às vezes a gente É. sabe de o que a gente está fazendo, mas às vezes a gente não sabe. Acaba Alô, sendo. voltou? Você está me ouvindo? Eu caí geral aqui. Tô. Só falar aqui de Vevel Menezes, que fez uma contribuição bacana, que falou do autoconhecimento,
de que a falta do autoconhecimento termina por impedir a gente de crescer e transpor os obstáculos. Alguém perguntou o que é que eu fiz para melhorar esse autoconhecimento. Eu fiz análise, sou estudante de psicanálise também. E assim, é um exercício diário, eu não me conheço assim plenamente ainda, eu acho que ninguém se conhece, a gente vai se conhecendo no caminho, tem que estar disposto a isso, tem que ter vontade disso, tem que ter coragem, porque às vezes a gente encontra maldadezinhas na gente, e que E às vezes essas maldades nos compõem mesmo, fazem parte da gente. Às vezes é o que trouxe a gente aqui, um pouco de agressividade, um pouco sei lá, de vontade de crescer, que saiu, né, pela culatra, pelo ladrão, assim como a gente chama aqui na Bahia. Eu também exercito isso com Maria Flor, isso que você disse. Pô, eu tenho que tomar cuidado, eu faço isso muito, porque às vezes eu podo Maria, como eu falei, mais do que deveria. Então, eu podo pela minha pressa, eu podo pelo meu medo dela ir com a meia trocada, e aí eu estava falando de mim naquela hora. Então, eu tenho medo dela ir com a meia trocada e se machucar, né? E alguém rir dela. Mas assim, o medo é meu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses medos nossos que travam a gente e às vezes impedem os nossos filhos de serem mais livres para criar, para viver, para escolher coisas diferentes. Agora, como a gente está nos últimos 10 minutos da live, eu queria que você tem tudo a ver com a gente, com o que a gente está falando. Queria que você falasse um pouquinho disso aqui, dessa obra-prima. Você me pegou de surpresa porque eu fui lendo o livro e assim, eu leio muita coisa, eu leio muito livro referente à educação infantil e você me pegou de surpresa porque o título é Pare de perguntar o que seu filho vai fazer, vai né? ser. Vai ser, desculpa, aí tem a ver dentro do livro com o que seu filho vai ser, o que seu filho vai fazer quando crescer e tal. Só que quando você abre o livro, é espetacular, porque tem muito mais do que isso. Isso só já é muito, né? Pare de perguntar o que seu filho vai ser quando crescer, mas você traz muito mais coisa de uma maneira genial, brilhante, toca em assuntos delicados de uma maneira disruptiva, assim, que abre o olhar. Eu lhe dou os parabéns. Acabei de ler ele ontem, corri para terminar de ler ontem, para poder, né, não passar batido em nada. Mas queria que você falasse um pouquinho do movimento que lhe fez criar esse livro aqui e o que é que ele lhe Nossa, trouxe. bom, o movimento que me fez escrever esse livro é longo, longuíssimo. Hoje, quem Tem estiver a aí ver assistindo a live, com fica a ligado no meu Beatriz. perfil, porque o Sim, post conta um pedacinho justamente disso. sim. Porque foi por escrever esse livro, foi por ter tido a coragem, né? Porque afinal de contas, você também já escreveu um livro, você sabe que publicar oficialmente as suas ideias no mundo exige muita coragem, né? E esse processo que para mim foi meio rápido e meio demorado, a Bebel Menezes está falando, eles Tchau, velho. Obrigado aí. a partir disso, eu criei um workshop que chama Escrever para Educar e que vou estar em Belo Horizonte dia 14 de março com a versão dele completa. Aqui em São Paulo e em Viçosa eu já fiz a versão dele reduzida ano passado. Mas eu falo que é longa e complexa porque a verdade é que eu escrevi de fato em 5 dias, basicamente 3 dias e 2 noites. Que Mas ele maravilha. tá bem dentro de mim, deve ter uns 10 anos, assim, né? Porque aí eu escrevi, porque muito dele tá em posts variados meus do Instagram, em textos meus para pais e filhos, Sim, e sim, sim. eu já escrevi em tudo quanto é lugar que não que eu copiei, mas já estava Condensou. dentro de mim. Eu peguei Sim. e botei tudo de uma vez para fora. E a mensagem principal é que talvez tenha sido tão criativa que passa
que é desapercebida às vezes, por que eu sugiro que as pessoas parem de perguntar o que seu filho vai ser? Porque o seu filho já é muita coisa. Muita coisa. E todos os textos que tem, que eu chamo de conjuntos de reflexões, todas as reflexões que eu trago no livro, elas dão para você entender isso. Nós já somos muita coisa, a criança já é muita coisa e naturalmente vamos querer nos melhorar, mas a gente tem que parar com essa ideia de melhor versão, porque a melhor versão tá lá, ó, lá num lugar que eu ainda não alcancei e que se eu mirar só ela, eu perco aqui e o agora, Sim, sabe? sim. E essa percepção tem até no capítulo da tal da melhor versão. Sábado agora eu vou dar uma palestra que é sobre esse tema, a tal da melhor versão. Que foi assim, eu recebi a notícia de que uma grande amiga minha tinha falecido, eu ia encontrar com ela daí 15 dias, ela ia fazer minhas fotos, ela era fotógrafa, ela ia fazer minhas fotos de gravidez, e de repente, do nada, ela pegou uma infecção generalizada, assim, em menos de 24 horas e morreu. Tinha a minha idade, e eu tava barriguda, grávida, com a minha filha pequitinha correndo pela casa, e ao lidar com a morte se apresentando para mim de uma pessoa muito querida e a vida dentro de mim, literalmente, e correndo pela casa, quando, sabe, naquele minuto eu falei assim, gente, como a gente precisa viver mais o aqui e o agora, sem ficar pensando, ai, eu tô com culpa, ai, eu tô com não sei o quê, ai, mas eu devia estar fazendo assado, ai, mas eu devia estar fazendo, sabe? Eu acho que isso, por isso que eu falo de leveza, assim, ser humano é isso, gente. A gente vai errar, a gente vai fazer muita coisa errada e tá A gente tudo bem. gasta muita energia, não é, se programando para algo que às vezes nem acontece, e se a gente tivesse vivido no caminho de uma forma mais leve, a gente teria conseguido ao menos ser mais leve. Você pode até não alcançar o lugar que você quer, mas você vai ter um caminho mais leve de vida, e eu acredito nisso também. Acredito Exato. muito nisso. Eu, no meu livro, quando eu falo dessa relação trabalho, criar os filhos, né, relativizar um pouco essa nossa força de trabalho que termina prejudicando, né, a nossa presença com os filhos, eu não retiro os sonhos, eu acho que o ser humano tem que continuar sonhando, ele tem que Perfeito. continuar produzindo, ele tem que continuar Sim, vivendo, mas ele precisa equilibrar as coisas, porque se ele não sim, equilibrar as coisas, vai sobrar para alguém, ou para ele sim, próprio, ou vai comprometer a sim, relação dele com o filho, né? com Então é isso. certeza. O seu livro está sendo vendido aonde? Esse livro Ele aqui? está em várias livrarias, Várias tem livrarias. na Cultura, na Leitura, na Travessa, mas tem no meu site, Sim, sim. biancasolero.com.br/livro, e Aham. comprando no meu site você já ganha autografado. E frete é grátis. Massa, massa, show de bola. O meu, aqui vou fazer um pouquinho da propaganda, o meu Isso, fala também, do seu. a mesma coisa. Não, não vou falar muito não, porque hoje o dia é seu, o espaço é seu. Tá Mas é bom. só para O seu dizer é igual a também, mim, fala. Também o pessoal que te segue já deve, já deve saber. o pessoal também pode comprar pelo site, pelo próprio Instagram. Eu não estou ainda estourado assim de vender em todas as livrarias, produção independente. Mas assim, vou te mandar ele, inclusive, essa semana, que eu te prometi te mandar ele, que ficou pronto há muito pouco tempo. Queria agradecer sua presença, a gente está aí nos 3 minutinhos finais. Queria agradecer muito sua presença, sua luz, seu foguinho interno, que você fala tanto no livro, que tanto nos ajuda a pensar e a ter uma vida mais reflexiva, no sentido de usar nosso potencial para o bem, de usar nosso potencial para ajudar as crianças, de ajudar as crianças a ter esse potencial plenamente, né? Esse foguinho plenamente aceso aí. E aí, fica à vontade para se despedir, mas agradeço demais sua presença e seu carinho aí comigo sempre, viu? Otávio, e assim, você realmente é uma pessoa muito querida, e eu acho que ter um homem, né, falando com tanta sensibilidade da paternidade é algo, assim, muito, muito, muito bacana, assim, né? Porque é isso, é você. Para a mulher sair da zona de conforto é uma coisa, para o homem sair do tipo dessa outra zona de conforto
é outra coisa. Então, eu te aplaudo de verdade demais. Tenho muito carinho por você. Agradeço pelas suas mensagens e agradeço pela recepção carinhosa aqui minha. E dizer que é isso, pessoal. Um beijo grande para todo mundo. Daqui a pouco o Instagram vai baixar a gente aqui. 15 segundos! Continuem me seguindo lá em Bianca Solero, com 2 L's, Massa! vocês vão conhecer mais sobre mim. Beijo! Beijão, Bia!